Bom, boa tarde. Acredito que a gente esteja ao vivo já, né? Creio que sim. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui juntos para o nosso sexto Conversas, Partilhas e Formação em Rede, né? Hoje, eu sou Tiago Ribeiro, quero agradecer a Aline pelo convite, à Rede do Cirandar, para estar hoje aqui compartilhando algumas ideias, algumas conversações em rede, né? Estamos aqui hoje com a Adriane Ojeda Guedes, que é professora da Unirio, professora do mestrado, professora da Escola de Educação, é pesquisadora do grupo Frestas, né? E participa do Núcleo Mina, na Unirio. E também com a Diana, que é professora da UFPEL há pouco, né? Tomou posse nesse contexto de pandemia, então tomou posse à distância, porque até há pouco era professora da Unipampa. E eu, sou Tiago Ribeiro, como já disse, sou professor de surdos, e meu sinal na comunidade surda é este, a letra T, puxando da sobrancelha e dos óculos. Bem, não vou me delongar muito, porque a gente tem pouco. O Thiago congelou. Voltei, né? Voltei. Essa é outra questão que a gente tem que enfrentar nesse mundo de pandemia e pandemônio, que é a questão da internet, da tecnologia. De repente, o professor tem que virar blogueiro, mas a gente não tem nem sequer a internet que nos sustente online, né? Exatamente. A gente vai tentando nas frestas, né, Dri? Como o nome do teu grupo já provoca, frestas. E hoje a ideia é que a gente possa conversar sobre cotidianos e educação estética. E como um convite, uma inquietação para pensar essas questões em um mundo pandêmico, em que o futuro não é mais o que era, nem o passado, muito menos o presente, e que a gente precisa junto pensar e plasmar outras estéticas, outras educações possíveis, eu queria compartilhar com vocês 5 versos desse livro, do Leminski. E os 5 primeiros versos do poema Incenso Fosse Música começa assim: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. E eu compartilho essas palavras porque eu acredito que educação tem a ver com isso, tem a ver com nos fazer gente, nos sentir gente, pulsar gente, conversar entre gente, produzir arte de gente, prática de gente, conversação, constelação, rede, né? Então, que a gente possa cirandar aqui juntas hoje, e eu vou convidar para abrir as conversações nessa ciranda a Adriane. É contigo, Adri. Que prazer estar aqui com vocês, a Diana, que eu estou conhecendo já muito contente. Tiago, agradecer muito o convite também, o pessoal do Cirandar, e dizer que também tem sido um desafio, né? De repente a gente se vê tendo que lidar com todas as nossas limitações e não saberes tecnológicos, então e também o desejo, né, de alcançar o outro, e acho que isso justifica todo o nosso empenho em mesmo aqui, pequenos nos quadradinhos, de alguma forma está chegando próximo dos nossos pares, né, dos nossos, enfim, dos nossos parceiros na ocupação e na preocupação e na atenção à educação. Então, queria agradecer muito estar aqui com vocês, pedir para o Thiago me sinalizar quando eu estiver faltando uns 5 minutinhos, né, da nossa organização aqui do tempo. E, na verdade, eu pensei em começar, a ideia é que a gente garanta esse espírito de roda e de conversa, então a gente não vai aqui fazer uma palestra de um assunto, essa não é a ideia é a gente jogar algumas sementes, algumas pétalas, né, e a gente, a partir daí, se sentindo provocadas a pensar juntos sobre educação estética, eu chamo estético-artística, educação do sensível, dos professores e das crianças, e pensar como que a educação estética
ela se concretiza, né? Como é que ela se torna arroz, feijão, água, cotidiano, né? No dia a dia. Então, para isso eu fui me preparando para esse encontro, fui lembrando dos autores queridos que têm me ajudado a pensar sobre essa dimensão estética da formação humana. E aí, lendo o Gabriel Perecer, eu vou depois sugerir quem tiver interesse, ele tem um livro chamado Estética e Educação, da Autêntica, que é uma delícia, um livro gostoso de ler, e acho que me ajudou muito a pensar sobre. E ele, logo na introdução, ele relembra a mitologia das musas, né, das Mimeses, que eu botei aqui para a gente lembrar, tem vários nomes. Né? Mnemosine é a mãe das musas, das 9 musas, né? Deu um break aqui na internet. Voltou? Então, a Mnemosines é a mãe das musas, junto com o deus Zeus, né, os Zeus, e as musas seriam as inspiradoras, né, das artes, né, e elas teriam como função lembrar ao humano aquilo que é essencial. E eu fiquei muito provocada com isso, tenho pensado muito sobre isso nesses momentos de tão extremos de tensão, de sofrimento, de perdas, em que o desafio tem sido para todos nós, para todas nós, olhar para aquilo que é essencial. E aí, sem querer entrar muito na definição do que seria essência, porque a gente sabe que pensar em conceito sempre leva a gente a ficar se debruçando sobre ele, mas pensando em essencial como aquilo que nos caracteriza como fundamento do humano, talvez a gente possa pensar assim. E aí eu fico pensando na arte e na estética como esse fundamento, como aquilo que nos permite dar sentido à existência. Vocês estão vendo aí? Desculpa, gente, é porque eu estou no celular e tá hoje resolvendo pegar umas peças, mas a gente vai. Enfim, aí, retomando essa dimensão de pensar a arte, a estética como aquilo que é o fundamento do humano, e como que esse fundamento escorre para o cotidiano, é encarnado nas nossas práticas. E aí eu fico pensando, né, nesses momentos em que a gente está vivendo também a tensão de ter que trabalhar à distância com as crianças, com os jovens, né, e isso tem sido uma tensão no campo da educação, a gente não vai... A Adriane teve questões com a internet dela. Enquanto ela não volta, eu queria fazer um gancho com ela sobre isso da arte como aquilo que nos constitui, né? Porque como professor de estudantes surdos, eu antes já fui professor de estudantes ouvintes e agora como professor de estudantes surdos a gente vai se dando conta. Voltou? Voltou. Eu estava justo de... Tudo bem. Oi? Eu estava justo fazendo uma conexão com a tua fala, que é o seguinte: lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde eu tenho o privilégio de ser professor de estudantes jovens e adultos surdos, isso da arte como uma possibilidade de construção de si, de construção de afetos, de relação com o outro, de descoberta de si no mundo, se faz muito presente, sabe? E uma dimensão muito forte dessa estética surda é a questão da língua de sinais. Eu vou até compartilhar rapidamente aqui com vocês um pouquinho da questão da arte surda, que tem uma estética muito própria. A gente tem muita produção artística surda em diferentes artes, né? Mas, assim, acredito que pensar, talvez, a educação de mão dadas à estética vai nos ajudando a pensar a escola também como um ateliê de descoberta do mundo, né? E por aqui eu vou ficando para te passar de volta a palavra, para a gente pensar junto isso como o cotidiano da escola, como esse espaço de pintar outros mundos possíveis, outras relações possíveis, que eu acho que tem tudo a ver com as musas que você evocou lá no início, né?
É bacana você falar isso, né, de reinventar outros possíveis. E aí eu queria, também para não me alongar muito, mas para trazer uma dimensão que eu acho que é fundamental quando a gente pensa na educação do sensível, uma educação estética, é compreender que se educa a sensibilidade, é possível educar a sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? Educar não no sentido de alguma coisa que vem de fora para dentro, mas pensando no alargamento das experiências que tocam a dimensão do sensível. E nesse alargamento, voltei aí, desculpa, gente, realmente tá esquisito aqui. E nesse alargamento que convida a duas dimensões que, na modernidade, se apartaram, que é o inteligível e o sensível, né? Em que, de certa forma, tudo que era da dimensão do sensível, como os saberes do corpo, os saberes da experiência, a sensibilidade, eram colocados como de menor importância, eram secundarizados em detrimento, né, em nome de uma razão que seria toda soberana, que daria conta da experiência, que seria um sinônimo de verdade, né, de confiabilidade. Então, pensar numa educação que integra essas duas dimensões, do sensível e inteligível, para mim é um desafio e uma urgência, porque convida a gente a olhar para aquilo que a gente aprende nas experiências estéticas, estésicas, nas experiências que mobilizam o que a gente sente, o que a gente vivencia no nosso cotidiano, nos cheiros, nos sabores, nas experiências, nos toques, na relação com a arte, no impacto que a arte gera em nós. E tudo isso, para mim, tem ficado muito evidente nesse momento em que presos e presas nas nossas casas, quem tem a possibilidade de viver isso, que infelizmente no nosso país não são todos, nós temos que, o que tem nos nutrido e o que tem nos colocado um pouco mais em condição de resiliência e de alguma forma, né, de uma certa autorregulação, é a experiência com a nossa expressão, é a experiência com prestar atenção com mais vagar em muitas experiências e muitos fazeres que na vida cotidiana, corrida e mecanizada, tem sido sempre aquilo que a gente não tem tempo para fazer. O preparo de uma comida, a conversa com os nossos afetos, ver um filme, saborear um alimento, ter um tempo mais dilatado para viver as experiências. Então, esse é um convite também que, numa situação crítica como a nossa, evidencia aquilo que eu falei no início, né? Aquilo que é fundamento do humano. Então, as experiências estésicas, as experiências estéticas, as experiências que convidam os saberes do corpo, os saberes do cotidiano, os saberes que nos constituem como, né, subjetivamente, como humanos, eles são ampliados, amplificados, eu acho. E pensando isso no cotidiano da escola, nas crianças, nos professores, tanto na escola, pensando na formação continuada, quanto na formação inicial, é importante que a gente possa considerar o quanto se aprende de corpo inteiro. Então, quanto para a criança e para o adulto, o aprendizado que vai fazer sentido, voltando à ideia do sentido, e aí também puxando com a mãe das musas, era responsável, era a deusa da memória. Então, a arte tem um pouco esse lugar, né, juntando as nossas pontas aqui. A arte é aquilo que cultiva as nossas memórias, memórias que nos dão sentido, que dão significado às nossas experiências. E aí eu fiquei lembrando também de um recurso que a gente utiliza muito para lembrar de alguma coisa, senha do banco. Você coloca os números e umas letras que têm algum sentido pessoal para você, de um modo geral, né? Então, como essa memória, mesmo a memória mais mecânica, mais destituída de um significado maior, para que ela se grave de alguma forma, ela tem que estar colada em você. Então, mesmo as experiências que são as experiências de aprendizados mais num campo mais racional, né, digamos assim, eles precisam integrar esse sujeito de corpo inteiro, que sente, que se emociona, experimenta, né, com o corpo inteiro.
Então, resumidamente, acho que é isso, como convites aí para a gente pensar nessa educação de corpo inteiro, nessa experiência que é significativa, nessa experiência que se constitui como memória viva e que é encarnada. Acho que é isso. Obrigado, Dri. Eu vou convidar a Diana, mas gostaria de comentar aqui a alegria de ver que Margarida está junto com a gente. Margarida é professora do CAP da UERJ, foi professora do ISERJ, e eu tive o maior prazer de encontrar Margarida como coordenadora pedagógica no meu primeiro ano como alfabetizador no ISERJ, né? E depois, na minha pesquisa de doutorado, tive o maior prazer de trabalhar com narrativas de alfabetização de Margarida, em que ela me convida e nos convida a pensar a relação da alfabetização como uma relação de prática de gente, de olhar o outro sem manchá-lo, de compreender, por exemplo, que existem muitas diferenças estéticas povoando e compondo, né, constituindo a escola. Então, assim, esse convite que você faz, Dri, e eu fiz questão de frisar, porque é o convite também que muitas professoras fazem desde os cotidianos com as suas práticas, que é uma estética da pluralidade, da singularidade feita constelação, né? Que cada um, como diz o poema lá do Leminski, possa ser quem é nessa relação, que não é uma relação de homogeneidade, senão de unimultiplicidade, né? Enfim, aí queria passar a bola para a Diana para a gente continuar nessa tessitura polifônica. Obrigada, Tiago. Estou muito contente em estar aqui com vocês. Gostei muito de conhecer a Adriane e desejo que esse seja um primeiro passo, né, para a gente integrar essa ciranda e seguir junto, dialogando, porque cada vez mais a gente vê como tem a aprender com os outros, né, escutando, conhecendo as suas experiências, para poder fazer relações com as nossas experiências. E achei muito legal e agradecer muito a Aline por constituir, então, essa nossa roda, em que a gente possa dialogar, né, a partir de diferentes experiências, tendo a educação estética aí como bola, né, Tiago? Bom, então, é uma grande alegria estar aqui, ter convidado as pessoas para esse diálogo, porque todo mundo tem uma experiência com educação estética, ainda que não chame assim. E é muito importante saber dessas experiências e pensar nisso, porque, como dizia a Adri, né, a gente não vai falar sobre a questão conceitual da estética, mas a gente pode falar, sim, sobre um aspecto que a estética sempre esteve presente na humanidade, mesmo quando assim não era considerado. E a Adri trouxe as musas, e para mim, quando a gente pensa nesse início da estética, eu começo a pensar em quando as pessoas levantaram a cabeça e olharam para o céu, né? E aí eu fico lembrando muito dos meus colegas, o Guilherme e a Márcia, lá da Unipampa, que tem um trabalho sempre convidando as pessoas, de uma forma simples, a olharem para o céu, né? Construíram o planetário da Unipampa, e fiquei pensando que esse olhar, que a princípio pode ter causado uma admiração ou um certo medo, foi o que veio desenvolvendo, né, nas pessoas essa outra relação com os objetos, com os fenômenos, para além de uma relação utilitária, né? E para nós, professores, o que faz com que estejamos nessa profissão, acredito que é justamente a nossa crença nas relações humanas, nas potencialidades guardadas nessas relações e nos humanos. A esperança que a gente tem nas pessoas que podem sempre estar se desenvolvendo, aprendendo, mostrando algo diferente daquilo que elas vêm nos mostrando. E para mim foi isso que me encantou na ideia da educação estética há alguns anos. Estava contando para a Adri que eu fiz a faculdade de Ciências Biológicas, licenciatura, e me formei em 2008 e até então não tinha escutado a falar sobre educação estética, e estética até entrar no mestrado em educação ambiental, quando nós tivemos um componente curricular, que era educação estético-ambiental, que é justamente o que eu tenho assumido nos meus fazeres, nas minhas escritas, por entender
que a educação estética tem uma potência muito grande nesse contexto de crise socioambiental, porque toda relação que a gente estabelece, ela não se dá no vazio, ela se dá num ambiente que não necessariamente é de natureza não humana, como a gente costuma escutar as pessoas relacionando quando pensa em educação ambiental, né? O símbolo é uma árvore, é um rio, é uma latinha, para a gente pensar em reciclagem. Sim, são todos símbolos que fazem parte, mas eu acho que, sobretudo, para a gente pensar que existe um ambiente que é de relações sociais, que é de relações da gente com a gente mesmo, e acho que o Leonardo Boff foi muito feliz quando trouxe essa ideia das 4 ecologias, né? Que é justamente pensar essa relação que acontece dos seres vivos entre si, com a natureza não humana, mas também dos seres vivos humanos entre si, da gente com a gente mesmo. E que diferente pensar que tem a ver, né, educação estética e educação ambiental quando eu penso sobre mim, né? E eu encontro uma convergência disso quando eu penso num livro que está sendo organizado, estava comentando com o Thiago e com a Adri, pela editora Diálogos Freiriano, que o livro chama Educar é um Ato de Amor. E desde que eles vinham fazendo a chamada para a gente escrever os artigos, aquilo me tocava, que eu pensava, não é possível que a gente não vai trazer nenhum texto aqui. E aí conversei com o Ronan, querido, traz lá no seu e-mail que amar é um ato de coragem, né? E eu penso, realmente, assim como amar precisa ser educado, né? Gostar, apreciar, e fui percebendo esse como um campo da educação estética, né? Aí sim, pensar que educar esteticamente tem a ver com a gente educar relações solidárias, né? De colaboração, de parceria. Então, tem o olhar do belo, do encantamento, mas também justamente porque existem coisas feias que precisam ser combatidas e enfrentadas, e como diz essa frase que está aí muito presente, juntos somos mais fortes, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar neste coletivo, na solidariedade e na colaboração para a gente enfrentar as nossas situações socioambientais atuais. Então, a educação estética ou a educação estético-ambiental, ela vem para ser algo muito legal da gente pensar e da gente fazer nesse tempo. Aí também dizia, né, para o Thiago e para a Adri, mas como é que a gente faz isso em tempos de isolamento social? E aí vem para uma reflexão um pouco no campo pessoal, que eu acredito que já deve ter passado com vocês, de algum amigo ou familiar, nessas conversas que a gente faz de WhatsApp, lives e até mesmo e-mail, que todo mundo fala dos desafios das relações diárias, principalmente aqueles que estão sozinhos, né? Tem que se relacionar consigo mesmo, inventar para ficar bem. E eu, Diana, tenho pensado justamente no desafio que é perceber e valorizar as sutilezas do nosso dia. E isso tem a ver com a educação estética, né? Nessas relações que eu faço, eu estabeleço com as pessoas, com os ambientes da minha casa, quando eu posso sair no pátio, posso ir um pouco na frente, e perceber sutilezas que me fazem querer continuar, que me fazem ter ideias, que me fazem criar. E no caso de sermos professores, de querer provocar os nossos estudantes para que a gente possa não desanimar, mas nos animarmos e provocarmos outras pessoas para se animar, e querer escutar o que elas têm criado para se reinventar a cada dia, porque a cada dia a gente está precisando de novas ideias para a gente poder enfrentar, né? Isso aí que está colocado, que, como disse o Frigoto, coloca a gente em suspenso, né? Um estado em que estamos todos suspensos. E para terminar, né, esse primeiro momento e a gente poder escutar o que cada um tem feito, né, que tem criado e que tem experienciado nesse campo ou que tem conseguido relacionar dentro desse campo, eu quero mencionar o nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais da Educação. O grupo nasceu lá na Unipampa em 2016, né? Organizado pela minha grande amiga e colega Helena, e
que a gente vem trabalhando com os nossos orientandos, com os nossos amigos, né? Amigos, porque os colegas a gente vai se tornando amigos, justamente nessa ideia de inovar pedagogicamente, não como algo inédito, mas fazendo algo novo dentro do nosso cenário, algo diferente, para a gente transformar aquilo que precisa ser transformado. E a gente inventou em 2017, eu e a Fran, outra colega amiga que também é do grupo, um componente curricular lá no mestrado profissional em ensino, na Unipampa, chamado Educação Estético-Ambiental como Prática Pedagógica. E aí, em 2018, a Helena já integrou esse grupo e juntas fomos inventando, né, um espaço que a gente partilha, assim, teórica, a gente chama de experiências do sensível também, né? Estava falando da questão do educar o sensível e a sensibilidade. E sai tanta coisa legal, ou a gente realiza uma experiência do sensível, ou a gente vê algo que foi realizado, e a gente observa, né, nesse mestrado, que é um mestrado acadêmico e ensino, em que a gente tem professora, mas tem muitos outros profissionais, tem psicólogo, tem jornalista, outros tantos profissionais, advogados, que às vezes a gente não consegue se lembrar. Mas é muito interessante, e eu acho que vem assim, para a gente pensar que a educação estética é justamente para a gente conseguir estar nesse campo da educação mais integral, mais humana. Então, quanto mais gente, mais saber diferente estiver integrado, a gente vê que é melhor. Então, por isso que a interdisciplina, a transdisciplina, encontra um campo fértil. E aí eu vejo que nesse mestrado, como somos profissionais de distintas áreas, a gente consegue ter umas experiências bem legais, né? Então, eu imagino que aqui na nossa roda a gente possa escutar também essas experiências e poder dialogar um pouquinho sobre elas. Sim, e eu estou lendo aqui várias mensagens, né, várias provocações, inquietações, e, bom, vou colocar a última que chegou, por exemplo. É sempre às segundas que tudo recomeça. Aquela dieta tanto prometida, o artigo em stand-by, o livro guardado na gaveta, a semana propriamente dita, o cotidiano do lar, mas de tudo, de todos os recomeços, o que eu mais espero são as lives do Cirandar, né? E eu acho isso tão lindo, porque assim, eu lembro de uma fala do Carlos Scliar, em que ele diz que aprender é dar-se conta e a formação tem a ver com a primeira vez, que é quando a gente sempre sente pela primeira vez que a gente se forma, né? E assim, esse recomeço, esse nascedouro com uma possibilidade sempre de estar começando de novo e outra vez pela primeira vez, que pulsa tanto na fala de vocês e que me fez lembrar de uma experiência na escola com as crianças ouvintes na alfabetização, em que eu gosto muito de contar história, que eu acredito que as histórias nos constituem, né, nos transportam para lugares onde a gente talvez não imagine e nos ajuda a perceber, por exemplo, que a beleza pode ser triste, que a beleza pode ser de muitas formas, né? E nos convida a sentir, perceber beleza e esperança onde não são autorizadas. E aí eu lembro de uma vez em que eu levei, ao invés de um livro, eu gostava de diferenciar. Às vezes conto uma história de cabeça, às vezes leio um livro, às vezes, quando as crianças eram ouvintes, colocava o CD. Hoje em dia eu boto o vídeo, né? Porque é com surdo, então tem que ser o vídeo em Libras. E aí eu levei As Mil e Uma Noites, o livro, e comecei a contar histórias. Só que depois consegui o DVD também, então levava também CD. E no dia que eu pus a história dos Alibaba e os 40 ladrões, no clímax da história, no ponto alto, em que o irmão do Alibaba está preso na caverna e a gente não sabe o que vai acontecer, eu parei a história e pedi para as crianças inventarem um final para aquela história. E assim se puseram a inventar um final para a história, porque queriam compartilhar na roda seus finais, e para eles o barato era ver quem ia acertar. Para mim era que eles pudessem inventar finais. E João Guilherme, eu posso falar o nome dele porque ele me autorizou, e os pais posteriormente também, falou assim: peraí, tio, eles me chamavam de tio, peraí, tio, você vai ver, eu sou um autor
eu sou uma autora, eu vou escrever uma história. E sentou. João já era uma criança que escrevia ortograficamente, com autonomia, e eu andava por entre as carteiras para ver quem precisava de mais ajuda, porque eu entendo que numa estética colaborativa como essa que a gente está aqui defendendo e apontando como uma possibilidade, eu acredito que a ajuda é constitutiva, né, e não um problema. E aí, me acercando do João Guilherme, eu percebi que ele desenhou a caverna, escreveu números na porta da caverna e escreveu a seguinte frase: TACAPAVVNO, e um montão de letra. Eu me assustei. Que é isso? Uma criança que já escreve ortograficamente, a primeira coisa que eu pensei foi regrediu. Mas aí, como vocês bem disseram, e alguém escreveu aqui, acho que foi a Débora, né? Sem ou com Covid, a gente é composto por muitos outros. Me veio a fala de Carmen Sanches, que foi minha orientadora na graduação, no mestrado e doutorado, e de Margarida, minha coordenadora lá no ISERJ. Se você quer saber o que a criança está pensando, pergunta para ela, né? E simples, mas que às vezes a gente não se dá conta. E aí eu pergunto para João Guilherme, peço para ele, você pode ler o que você escreveu que sozinho eu não consigo ler? E aí ele olhou para mim com uma cara assim, gente, o quê? É sério? Não consegue ler? E aí para mim ficou óbvio que tinha ali alguma coisa muito clara que eu não dava conta de enxergar, né? E voltei para ele, não consigo ler, você me ajuda? E aí ele leu, tá, cá, pá, veio, letra por letra. Eu fiquei meio embasbacado, porque voltou? Ele, vendo minha cara de desespero, vai lá e me responde assim: não, tio, sabe o que que é? É que o irmão do Alibaba estava tão nervoso que ele não conseguia lembrar as palavras mágicas. Né? E aí, enfim, acho que é disso que a gente está aqui constelando, né? Eu não gosto de disseminar nem de contaminar, senão polinizar, espalhar vida. A educação estética nos convida a espalhar vida, não é? Dri está sem microfone. Muito convidativo a sua memória, lembrar das histórias como aquilo que nos constitui. E aí eu volto de novo à história dos mitos, né? Porque a poesia, não só a gente está falando especialmente do texto escrito, texto verbal, mas acho que toda a experiência com a arte, ela convida a gente a esse lugar de produção de sentidos que são múltiplos, né? Então, pensar que aquele sujeito que escreveu tinha que queria fazer um efeito estético, sonoro, ele queria provocar um efeito, e que a gente, muitas vezes, no afã professoral de querer ver, né, uma escrita que dá conta de uma mensagem, né, uma informação que já está toda fechadinha, e a criança surpreende a gente, mostrando que ela é capaz de ampliar os sentidos para além daquilo que a gente espera, né? E trazendo, e criando, e ampliando, enfim, eu acho isso muito, muito rico. E mais uma vez eu queria voltar a essa ideia da experiência com a arte, da experiência com a arte, não só com a arte que a gente frui, né, com aquilo que a gente vê, que a gente experimenta, mas também com aquilo que a gente cria, e com essa integração e essa ampliação da gente mesma, é como se a gente pudesse, à medida que a gente encontra formas de expressão do que a gente pensa, do que a gente sente, a gente pudesse alcançar mais o outro. E aí, lembrando do convite da Diana, nesses momentos em que a gente se vê mais recluso, e é um alento ver bons filmes, ouvir música, ler livros, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, é porque, de certa forma, a gente encontra nesses lugares
algo que diz muito claramente a cada um de nós, né? Então, e toca, e afeta, e acolhe, e nos aproxima da nossa humanidade, né? E nos aproxima da sensação de pertencimento. Então, eu acho que pensar a educação estética, nessa dimensão que a gente está trazendo, como esse lugar da expressão de si, da construção de si, né, do cuidado com as sutilezas que a Diana trouxe, com as delicadezas, com as miudezas que são tão grandes, é pensar uma educação que convida ao pertencer, que convida à expressão de si mesmo e a um movimento que é um movimento de ampliação de sentidos, né, que junta essa possibilidade de ver junto. Quando aparecem mensagens aqui, aparecem também não, né, gente? Aparece? Desculpa, gente, eu estou tentando, não sei como travar isso, mas o meu computador, para explicar para todos, o meu computador deu um problema, eu precisei usar o celular e estou aqui me adaptando, desculpa. As tuas mensagens não aparecem, só aparecem a do pessoal, as tuas não. Susto. Então, alguém colocou, não sei se vocês viram, uma pergunta que eu fiquei, a gente não vai ter resposta para ela, mas vai ter que pensar juntos, né? Como é que vai ser a volta, pensando especialmente, acho que em todos os segmentos, mas pensando na educação infantil, em que as relações elas são muito corporais, né? A criança da educação infantil é de corpo inteiro. A gente vai aprendendo, vai envelhecendo e vai aprendendo a conter esse corpo pelas práticas que vão nos docilizando, né? Que vão nos refreando os impulsos de expansão. Mas a criança, de um modo geral, né, da educação infantil, ela vai contar a história com você, vai levantar e vai dançar com você, vai se envolver nos seus abraços, no seu corpo. Como é pensar um retorno em que a gente vai precisar, de alguma forma, lidar de uma outra maneira com as relações que passam pelo corpo? Tem um desafio também. Eu, quando vejo as cenas das escolas da China voltando com as crianças monitoradas, é assustador, né? Pensar, é quase como pensar que a gente vai necessariamente ter que refrear uma expressão que é tão desejável, que é a expressão, né, afetiva que é demonstrada pelo corpo e pelo afeto, que se corporifica. Não sei também, é um desafio para a gente pensar. A Maria do Carmo nos provoca aí, ó, nunca vai ter volta, pois sempre será diferente. E eu me lembrei de Ailton Krenak, né, que ele diz que se voltarmos à normalidade, estamos perdidos. Então, assim, que volta é essa que a gente vai poder plasmar nessa relação, nesse novo mundo que começa a ser produzido, né, nas outras formas de ser, de estar, de se relacionar, de pensar com o outro. Eu estava pensando na história que você nos contou, Tiago, e isso aconteceu contigo, mas acho que acontece com todos nós, não só com os alunos, mas nas nossas relações familiares, e que tem a ver com esses versos que você leu no início, que é a nossa capacidade de se surpreender. Eu acho que justamente, né, por conta da gente se limitar a achar que a gente já sabe o que vai acontecer, o que o outro vai dizer, o que ele quis dizer, isso faz com que a gente perca muitas vezes essa capacidade de se surpreender. Então, talvez seja aí um desafio já de início, né? O que será que ele quis dizer? Não só como, né, ele não soube escrever, ele não está entendendo o que eu falei. Não, aí eles entendem o que a gente fala, né? Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses, né? Então está sendo para mim uma grande novidade isso de ser mãe. E, gente, ela me surpreende assim, ó. Quando eu peço uma coisa, eu falo uma coisa, será que ela entendeu? Ela vem com uma resposta que eu fico assim, ó, não posso acreditar, né? Mas é isso, e talvez esse momento está me ensinando essa relação, né? Que é a relação do não esperar, né? Que a gente escuta tanto, não espera nada, né? Dessa relação, não, porque vem algo que muitas vezes é maior até do que a gente perguntou, e eu acho que tem a ver um pouco com a questão do diálogo,
que não é aquela história de, enquanto o Tiago fala, eu vou pensando o que eu vou responder para ele. Não, espera ele falar. Uma vez a gente fez uma roda de formação muito legal com a Cecília Warschauer, eu, Aline, Maria do Carmo, Renata, Rosa. Isso mesmo, prof. Capacidade de se admirar. Exato. E eu me lembro quando ela trabalhou a questão da escuta, que ela disse isso. A escuta não é algo que eu faço pensando no que eu vou responder, mas é algo que eu paro e faço, o que é tão difícil, né? Porque justamente na minha fala seguinte pode ter algo diferente para eu responder, né? Mas a gente atropela. Isso, Diana, como é legal o que você está falando, porque... E aí acho que tem a ver com essas mudanças na relação com o tempo, com as cotidianidades. Porque se a gente pensa, eu trabalho com formação de professores, né? Se a gente pensa na forma como, porque a gente não quer voltar, mas como os cotidianos, eles têm sido lugares de silenciamento do lugar da escuta, de mecanização das relações, de mecanização das relações da gente com o outro e da gente com a gente mesmo. Quantas vezes meus alunos chegam sem ter conseguido almoçar, porque tem uma rotina enlouquecedora, dormindo pouco, tendo que se medicar para se manter em condições, às vezes, de produção, num ritmo que é cada vez menos do humano e mais da máquina. Então, alguém colocou, não vou saber dizer quem, o quanto que é para repensar a relação com o tempo, com o Cronos. Então, num tempo que olha para o humano como aquele que produz uma mercadoria, aquele que é impelido a corresponder o tempo inteiro a um schedule, né, a uma rotina, que oprime todas as necessidades que são do humano, as necessidades de sono, de alimento, de descanso, de lentidão, porque a gente tem que estar acelerado, a gente tem que fazer 1000 coisas, a gente tem que ter 1000 compromissos, a gente tem que fazer 1000 performances para sermos pessoas produtivas, reconhecidas como pessoas porque produzem, pessoas que têm algum valor. Então, como a gente precisa romper, voltar, alguém também falou sobre isso, voltar não é voltar para o mesmo, é voltar para alguma outra coisa, e o Krenak convida a gente a repensar para o que a gente quer voltar e por que a gente não quer voltar. O como a gente está tendo oportunidade, mais uma vez, quem tem oportunidade, de ter essa escuta que você está falando, Johnny, que eu não estou preocupada no que eu vou responder, mas eu estou preocupada, eu não estou nem preocupada, na verdade, eu estou ocupada em te escutar, em escutar o Tiago, e o que vocês trazem é sempre inédito. Eu não sei o que a Diana vai falar para mim, eu não sei o que o Tiago vai falar para mim, mas quando eles falam, eles acendem luzes dentro de mim que movimentam aquilo que eu desejo falar com eles, que eu não tinha planejado. Agora, se eu estou preocupada em ser aquela pessoa da performance, eu estou muito mais interessada em pensar aqui na minha cabeça, no meu texto, do que eu vou falar para parecer uma pessoa muito interessante, muito, né, embasada e me promover, né? Porque a gente também vive essa história, né, de uma promoção de si mesmo ininterrupta. E essa promoção de si mesmo, ela não está interessada em ler o outro, em ver o outro, ela está interessada em si promover, em si colocar no mundo. Então, pensar que essa escuta, ela traz uma fala, é a história do Bakhtin, né, das contrapalavras. O que a Diana me fala, me provoca coisas que eu não teria como ter antecipado quando eu pensei nesse encontro de hoje. Quando o Tiago me traz essa história, e eu lembro de todas as crianças que me surpreenderam, eu me lembrei de uma linda agora, assim, uma criança muito pequena, de 4 anos, de um cara grandão, estavam todos aprendendo a escrever, e ele se chamava João, e um amigo, parça dele, se chamava Francisco. E Francisco vamos combinar, né, que nome cheio de letras enorme. E eu escrevi Francisco, escrevi João, daqui a pouco o João começou a chorar muito. Eu falei, mas João, por quê? Meu nome é muito pequeno, eu quero ter muito, assim, grande que nem o Francisco, porque o Francisco era o chapa dele. Então, se a gente for pensar, não, mas na minha cabeça é tão claro, eu estou aprendendo a escrever, a relação grafema-fonema, João tem menos fonemas, tem menos letras, menos grafema. Para o João, ele queria ser grande como Francisco, então o que estava em jogo ali era ele, não era nenhuma regra, né, nenhuma regra de alfabeto, de seja lá o que for, de aprender a ler e escrever. Então, como a gente precisa, às vezes, ser convidado a
a fruir nas lógicas das nossas crianças e dos nossos adultos, né, para quem trabalha com a formação também, dos nossos pares, que são lógicas outras, que às vezes são misteriosas para a nossa compreensão. Então, às vezes, a gente talvez não vá dar conta de entender, mas quem sabe a gente pode dar conta de escutar, de conhecer, de se aproximar do mistério que é o outro, e deixar esse mistério penetrar um pouco na gente, né? Enfim. Adriane, você me fez lembrar outra história lá do Exército também com as crianças ouvintes. Numa roda de conversa, uma vez eu usei a palavra conosco, e uma criança chamada Vitor levanta o dedo na roda e pergunta assim: professor, você é de outro país? Eu achei aquilo tão autêntico que perguntei para ele, eu de outro país? Ele é. Aí eu falei, então, por quê? Ele falou, então, por que você fala conosco? E aí eu levo isso para a roda, né? Ao invés de eu responder para ele, eu falo para as crianças, gente, olha só, o Vitor está me perguntando se eu sou de outro país, o que é que vocês acham? E aí começou aquela conversação danada, e ele diz, mas ele fala conosco. E aí uma menina fala, não, garoto, deixa de ser burro. Você sabe que as crianças falam o que vem na cabeça. Deixa de ser burro, conosco é com a gente, com todo mundo. Passou, bateu depois o sinal do recreio, aí ele corre lá na minha mesa e pergunta assim, professor, você vai descer conosco? Lindo! Lindo, maravilhoso. Né? Assim, também a estética, essa relação estética como uma possibilidade de espichar nossos modos de ser e ver o mundo, né? Uhum. Enfim, tem aqui, ó, a Adriane traz outra história legal a partir da história do Tiago. Uma história puxa as outras. É brilhante esse modo de pensar em... não. É da Carmen aqui falando, porque Carmen conhece essas histórias todas, porque como Carmen foi minha orientadora de mestrado e doutorado, já cansou de ler essas coisas lá, escritas e reescritas, né, e vai e volta, mas ouvir de novo é como ouvir pela primeira vez, talvez, né? Porque a gente, como alguém disse aqui, é um tempo de suspensão, esse tempo que a gente vive, não é um tempo cronos, então talvez seja um tempo da intensidade, do reviver, e reviver, viver de novo pela primeira vez, porque é outro momento, é outra conversa, é outra roda, né? É outra ciranda. E nós somos outros, né? A cada momento, eu acho que a gente também vai olhando para as experiências com outros olhares, com outro corpo, né? De possibilidade de compreensão. Um outro corpo. A Maria do Carmo provoca, né? As palavras do espichar, do conosco. A live é conosco. Conosco, lhe adorei. Conosco é muito convidativo mesmo. Bom, a gente tem ainda alguns minutos. A Adriane, Diana, quer acrescentar alguma coisa? O pessoal, cansei não, aprendi muito com todas elas. Carmen dizendo, a Margarida, que a gente está aqui numa conversa virtual permeada por palavras escritas e palavras faladas, né? Muito gostoso de ouvir, de ler, de estar junto. E legal essa ideia que a Lili, quando colocou, né, as conversas desorganizadas, e quando vinha chegando perto da gente fazer essa nossa conversa, eu estava tranquila, porque eu pensava justamente nisso, essa é a ideia da roda, né? A gente vai lançando, o outro vai pegando tudo que a gente lançou, e então essa conversa vai se alargando, e olha que interessante, temos outras pessoas, né, conversando e dando seus exemplos para nós. Mas eu queria colocar mais uma questão com relação ao que você e a Adri falaram, Thiago, da educação estética ou educação estético-ambiental nessa lógica, né? A Adri disse, porque se a gente segue assim, uma necessidade de ser produtivo, numa necessidade de se promover, todas essas coisas que são desse atual sistema, o professor Pablo René Esteves, né, que foi com quem a gente começou a estudar educação estética, ele fala que é necessário uma educação dos sentidos, da sensibilidade, das emoções,
como o risco da gente partir para a própria perda da condição humana. E esses exemplos que tu colocas, Adriane, é realmente isso. A gente entra no automático de tal forma que, se a gente for parar para pensar, a gente esquece como que é o original, né? O original, entre aspas, que é sentir sono, ter o horário para comer, parar para escutar, bater papo, né? Quantos de nós, muitas vezes, sentamos para olhar um filme com o celular do lado, toda hora a gente fica vendo se tem alguma mensagem, se tem algum e-mail, porque a gente se habitua a fazer duas coisas, né? E aí a gente, se for ver, sabe que não está fazendo duas coisas, porque a atenção não é uma coisa que a gente consegue prestar em duas coisas, ela vai se dividir, né? E aí eu gosto muito de uma situação que aconteceu lá em 2014, quando esse professor ele estava nos visitando. O professor Pablo, ele é cubano, então ele veio para a FURG, veio para o Brasil algumas vezes, e em 2008 ele estava na FURG como professor visitante. Aí em 2014 eu estava morando em Bagé, e ele foi lá para fazer uma fala na Unipampa, e eu disse: professor, eu posso perguntar uma coisa para o senhor, né? E aí tem a ver com o que a Adri estava falando, né? Que a gente fala e aquilo encontra respaldo no interior do outro e algumas luzes, né? E faz com que a gente se mobilize. E esse professor, eu perguntei: professor, o senhor fala tanto de educação estética, o que é mesmo esse negócio de educar esteticamente, né? Aí ele me olhou e disse assim: olha, Diana, né? Porque fala espanhol. Educar esteticamente é a gente desenvolver nas pessoas os desejos, as necessidades, as vontades, porque desde aí as pessoas se movimentam. E eu achei aquilo de uma simplicidade, e a gente não vai ver essa definição em livro nenhum, a gente vai relacionar, mas eu acho que é isso. Toca de tal forma que a gente se mobiliza, né? E está aí o nosso desafio: como é que eu toco os meus alunos, como é que eu toco os meus familiares, nesse tempo, chamando atenção para esses detalhes, para a capacidade da gente se admirar, para que as pessoas possam se mobilizar, se movimentar, para a gente poder fazer diferente. Porque acho que esse é o nosso desafio, né? Estar junto para fazer diferente. Diana, você estava falando, e eu estava lendo aqui o comentário da tertúlia, inclusive. Diana, sempre inspiradora, lembrei de estudos sobre a capacidade de entender a educação estética como oportunidade de desanestesiarmos nesse momento histórico da vida humana, enquanto humanos. E assim, como pulsa, né, tudo que a gente vem conversando aqui nessa fala, nessa contribuição. Eu me lembrei de outro aluno, adoro lembrar os causos dos alunos. Essa é bem rapidinha, outra vez com as crianças, outra vez em roda, né? Em que eu estava lá falando, falei, e depois perguntei para as crianças assim na roda: alguém tem alguma dúvida? E aí o Lucas levanta a mão e diz: eu tenho. E eu pergunto para ele assim: o que você não entendeu? Aí ele vira para mim e diz com a maior tranquilidade do mundo: absolutamente nada. E aí eu pergunto para ele assim: caramba, nada? Aí ele falou: nada. Eu falei: então eu vou dizer outra vez, tá bom? Aí ele falou: ah, tá bom, mas fala na nossa língua, tá, professor? Assim, que a gente possa voltar para um lugar em que a gente possa inventar formas de falar na língua das crianças, com os estudantes, né? Acho também que a educação estética hoje está nos chamando para esse lugar de escuta em que a gente possa falar na língua do outro. E aí eu fico pensando nos meus alunos surdos, em que sequer em casa 90% das crianças surdas têm a sua língua falada, a sua língua reconhecida para sonhar, para desejar, para brigar, para amar, né? E eu acredito que a educação precisa ser esse lugar do comum, da comunidade, onde a gente possa sentir coisas juntos, porque a partir do sentir a gente pode criar, inventar, né? Mas sem sentir, sem o nosso corpo, não dá para carregar o corpo. Outro dia eu conversava com a Adri que a gente precisa habitar, que a gente pode habitar nossos corpos, né? E aí, ó, tem mais
E aí tem mais algumas provocações. A roda, né, no lugar de escutatória, a Margarida lembrando outra vez a língua, enfim. Eu vou finalizar a minha fala para abrir para a Adri e Diana darem um fechamento se quiserem, agradecendo a todas, todos e todas, né, pela presença, e também aproveitando o espaço para fazer a propaganda de quarta-feira, agora, às 6 da tarde, tem uma live sobre metodologias minúsculas e sobre possibilidades de sentir e pensar a pesquisa em educação. Eu, Adriane, vamos estar lá conversando com o Rafael e com Sheila, que vai estar lá interpretando para a língua de sinais e está aqui nos acompanhando, né? Olha, e a provocação da Margarida para a gente ir pensando e polinizando essas ideias em nós, né? O cuidado com a linguagem e com falar de um modo que o outro seja tocado. A Sheila lembra aqui que, no caso dos alunos surdos, a escola é o local onde ele busca um refúgio para fazer trocas na língua dele, já que em casa ele não encontra isso. Eu, particularmente, penso que toda escola podia ser esse lugar de refúgio, onde trocar na nossa língua, né, na nossa experiência, desde o nosso lugar no mundo, nossa biografia, nossa trajetória, nossa história e narrativa. Bom, mas eu vou passar para as minhas amigas, quando vou aqui ficar falando sozinho. E aí, Dri? Bom, gente, nós não temos muito tempo, mas eu queria agradecer muito esse convite, foi uma delícia estar aqui com vocês. Diana, adorei te conhecer, nossa conversa continua com certeza, e queria, provocado um pouco por as coisas que a gente falou agora no final, né, como mobilizar, isso que a Diana falou que eu achei tão bacana, né, como mobilizar, como educar esteticamente, educar não como uma dimensão colonizadora do outro, mas como um convite para amplificação da experiência sensível, para estesia, né, para romper os anestesiamentos. E aí a gente tem apostado muito no nosso grupo de pesquisa, no Frestas, no que a gente chama de experiências estético-artísticas, e nas experiências corporais, entendendo esse corpo que se habita, como o Thiago falou, que acorda para a percepção de si mesmo, que se estuda, que se observa como uma forma de romper com os automatismos e com os atropelos, né, pensando o corpo nessa dimensão política daquele que acorda e recusa ser rebanho, recusa ser máquina, e acorda e percebe a sua dor, e ao invés de se medicar para deixar de sentir a dor, presta atenção naquilo que gera dor. Então, pensar na corporeidade e na arte como esses espaços onde a gente pode desanestesiar o humano. Obrigada, gente, por estar aqui com vocês. Agora é com você, Diana. Bom, pessoal, também gostei muito dessa oportunidade da gente estar aqui. E também estava pensando nessa linha, Adri, do desanestesiamento, até pela provocação que a gente recebeu, que muita coisa que a gente está tomando conhecimento hoje sempre esteve aí, né? E esse momento também é um momento da gente desanestesiar, parar, sentir, perceber muita coisa que não é legal, mas que também faz parte da estética, de perceber, mas como forma também da gente se mobilizar e criar estratégias de enfrentamento. Então, acho que é algo que precisa estar muito presente, que assim como a gente precisa, né, se puxar para se admirar e perceber a beleza e as sutilezas nas coisas, também é preciso querer desvendar, desvelar, buscar a causa, a verdadeira causa das coisas, né? E aí tem a ver mesmo com os estudos, com as leituras, para que a gente então possa, né, estar compreendendo, agora a minha turminha está se manifestando aqui, que a gente possa também estar compreendendo, buscando compreender mais na totalidade das situações e das relações, para que a gente possa estar mais, com mais conhecimento e mais munido para poder acertar nesse enfrentamento, né? Então, agradeço muito essa oportunidade que me faz pensar, que me faz querer aprender mais, justamente para a gente poder vencer, né? Bom,
Vou aqui compartilhar as palavras da Maria do Carmo com a gente. Não estou conseguindo, agora a tecnologia não deixa, mas quero agradecer a todas, dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer novamente a Aline e a Maria do Carmo pelo convite, e na semana que vem, segunda-feira, novamente aqui às 3, no Facebook da Rede Cirandar, a gente continua com nossas conversas, partilhas, informação em redes, porque nesses tempos, mais do que nunca, é necessário constelar afetos, pensamentos e amizades. Tá? Abraço, gente. Beijo em todas, e seguimos nas conversações virtuais. Um beijo.